as regiões do Brasil que tiveram maior tempo sendo governadas por governos de esquerda, como o PT, entre outros, são as regiões do país Norte e Nordeste. E essas regiões são as regiões mais assoladas pelo crime, pela criminalidade. Tá? Então a gente vai ver aqui que o Ceará, pessoal, por exemplo, os bandidos estão correndo famílias e deixando vazias cidades e povoados, né, correndo as pessoas das suas próprias casas. O crime organizado está tomando conta de regiões, tanto no Ceará quanto na Bahia. Então a gente vai trazer aqui uma reportagem, né, mostrando justamente o senador Girão confrontando o Lindenberg Farias do PT, que não tem muito o que falar, né? O que a gente vê é uma esquerda que domina lá a região Norte e Nordeste, né? E são, não por acaso, as regiões com maior criminalidade do país. Então já chega dando aquele like para ajudar na divulgação e sem mais delongas vamos ouvir aqui o senador Uma coisa que Girão. esse governo não tem apreço, com todo respeito a quem pensa diferente, é o enfrentamento da criminalidade no Brasil. Os índices são os piores possíveis, a população está aterrorizada, esse é o nome que a gente não tem que dourar a pílula. Eu sou de um estado, o deputado Lindenberg também é nordestino, embora tenha sido eleito pelo Rio de Janeiro, mas eu sou de um estado, o Ceará, que nós estamos vendo uma tragédia humanitária acontecer lá. E olha os números que não existe coincidência. Você tem dos 12 municípios mais violentos do Brasil, olha isso, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 10 estão, sabe onde? No Ceará e na Bahia. São administrados por quem? Há tanto tempo? Pelo PT. Então, a gente precisa buscar caminhos. Essa é uma questão que transcende uma luta ideológica, PT, né? Partidária, embora que tenha ideologia, sim, no crime organizado. Né? Esse discurso que a gente viu da Gleisi, da ministra Gleisi, é um discurso que não se sustenta. Tem música com o crime, você vê cabelo pintado com o crime, doutrinação de jovens já através do crime. Né? Então, por que não fazer como a Argentina fez, como o Paraguai já fez e outros países que equipararam essas organizações, essas facções criminosas que existem operando nesses países como organizações terroristas. Sim, porque isso facilita compartilhamento de dados, cooperação internacional, inclusive para monitorar o follow the money, para onde é que está indo o dinheiro. E esse dinheiro, essas organizações têm expansão em todo o mundo. Por que não pode ser monitorado isso? Né? Então eu acredito que é um avanço, sim, que a gente possa equiparar essas facções criminosas, né? O crime organizado, que inclusive eu faço parte de uma CPI dentro do Senado Federal, que foi tomada de assalto pelo PT, que não assinou a CPI, não queria a investigação, foi lá e colocou os membros, né? Colocou o presidente, o relator, e a gente, infelizmente, tem aí a base do governo Lula, que fez essa manobra numa CPI que tinha expectativa da população. Vamos ver se vai acontecer a blindagem que está acontecendo da tropa de choque do governo Lula dentro da CPMI do INSS. Porque a roubalheira de viúvas, de órfãos, de velhinhos aposentados que acreditaram na previdência do país, o governo Lula soube 1 ano e meio antes. Organismos de controle dizendo o que estava acontecendo. Esperou um veículo grande de comunicação fazer uma matéria para depois o governo Lula agir. Então, agora estão blindando lá o irmão do Lula, que é um vice-presidente de uma dessas associações, desses sindicatos, que receberam bilhões de reais dos mais pobres desse país. Estão blindando poderosos, porque isso está chegando em gente poderosa também, né, de sócio do careca do INSS. Por que o PT e a base do governo Lula vota contra isso? Então, eu acredito que a gente tem que avançar de uma forma serena, tranquila, mas com enfrentamento ao crime, não tirando a possibilidade de política pública, que é necessário, lazer, geração de emprego e renda e também a questão do esporte. Isso é fundamental para que a sociedade volte a ter os territórios, o Estado seja firme nessa reconquista dos territórios no Brasil. Tá aí. Então, senador Eduardo Girão falando umas verdades, né? Lindenberg Farias não tem nem o que falar, né, pessoal? Quanto à verdade, né, vai falar o quê? E aí a gente vê aqui
um vídeo aqui do Alan dos Santos, justamente falando que a esquerda hoje em dia está desesperada, né? Então, o governador, o Cláudio Castro, no Rio de Janeiro, fez uma ação, pessoal, que foi aprovada, né, por quase 90% dos moradores da favela, né, por 70% dos moradores do estado e por mais de 50% do Brasil. Então, são números avassaladores de aprovação. Quanto mais próximo da comunidade, maior a aprovação. E a esquerda está desesperada com isso, porque tem uma coisa que a esquerda não faz e não preza, é pela segurança, né? A esquerda sempre tratando o bandido como vítima da sociedade. Vamos ouvir aqui o Alan. Não vê conexão entre a presença do Eduardo Bolsonaro em Washington e Cláudio Castro junto com Flávio Bolsonaro agindo, como aconteceu no Rio de Janeiro. Qual é o medo da esquerda nesse exato momento? Você viu Dirceu abrindo a boca com relação à atuação da polícia do Rio de Janeiro. Todos os políticos de esquerda, em uníssono, saindo contra o Cláudio Castro. O TSE já foi acionado, o STF foi acionado, e a bicha louca do Alexandre de Moraes foi presencialmente no Rio de Janeiro, vestido de Paquita das trevas, para poder tentar encontrar uma solução. Por quê? Se o que está acontecendo no Rio de Janeiro deu certo, significa que o Eduardo Bolsonaro precisa ser retirado urgentemente de Washington. Porque quem é que não vê conexão entre a presença do Eduardo Bolsonaro em Washington e Cláudio Castro junto com Flávio Bolsonaro agindo, como aconteceu no Rio de Janeiro? Eu perguntei aqui ontem. Quem é que não entendeu a conexão? Algumas pessoas falaram assim, eu saquei. Vocês acham mesmo que o Cláudio Castro ia fazer alguma coisa sem que ele tivesse respaldo técnico, operacional, estudo, relatório, mostrando que o Comando Vermelho é um grupo terrorista? A Polícia Militar do Rio de Janeiro ia agir sem qualquer respaldo, mostrando que esses narcotraficantes são terroristas. Ou vocês acham que é pura coincidência que Paraguai e Paraguai e a Argentina declararam o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas no mesmo momento em que Cláudio Castro conseguiu, junto com a polícia do Rio de Janeiro, atuar contra o narcotráfico no Rio? Aí, pessoal, muitas coisas acontecendo nos bastidores, né? O Alan dos Santos está revelando algumas coisas aí, né, que a gente só imaginava, mas que não tinha muita certeza ainda, mas tudo leva a crer que existe sim um movimento mundial para que isso aconteça, obviamente partindo dos Estados Unidos. Mas me diz aí o que você acha nos comentários. Chegou até aqui, dá aquele like para ajudar na divulgação desse vídeo. E se gostou do vídeo, se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê logo mais em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.